Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos em Tua presença agradecidos pelas bênçãos, por tudo que Tens feito por nós, por mais um dia de vida que estás nos concedendo e também por estes momentos que iremos estudar a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente de cada um de nós, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Ó Pai, abençoa todos os que estudam conosco, todos os que escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, conhece a fé que tem em Ti, Tu sabes o que vai no coração de cada um e que as bênçãos sejam concedidas, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, que vitórias sejam alcançadas e que, acima de tudo, nós continuemos buscando a Tua presença, perseverando na fé, até o dia em que nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Estamos dando início a mais uma semana de estudo na Palavra de Deus. Nós estamos na série das cartas de Paulo a Filipenses e Colossenses, onde Paulo apresenta Jesus Cristo como o único e suficiente para cada um de nós, os nossos problemas, e Cristo ele veio para unir o céu e a terra. Estávamos pelo pecado separados de Deus, mas Jesus nos reconciliou através da sua morte e hoje nós temos acesso direto ao trono de Deus, quando nós o buscamos através da Bíblia e também através da oração. Nós estamos aprendendo aqui em Filipenses como é que nós deveremos viver a nossa vida cristã na prática, como é que nós devemos tratar os irmãos, tratar aqueles com os quais nós convivemos, e tudo isso Paulo ele nos traz através do exemplo de Jesus, o que Jesus fez e o que ele ainda continua fazendo por cada um de nós. Durante esta semana, nós vamos estudar sobre brilhando como estrelas na noite. Jesus disse que somos a luz do mundo. E a nossa luz, ela precisa brilhar onde quer que nós estivermos. Não importa se seja em casa, no trabalho, na igreja, no relacionamento com amigos, nas diversões. Mas a nossa luz, ela precisa brilhar. Nós não podemos, como diz o próprio Senhor Jesus, acender uma candeia, uma lamparina, e colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo de uma cama. A lâmpada, quando acesa, precisa ser colocada no velador, num lugar alto, para que possa clarear aqueles que estão ali, naquele ambiente. Então a nossa luz, ela precisa estar sempre acesa, brilhando, não importa o tamanho da luz. O importante é que ela esteja acesa e brilhando por Jesus. Em Filipenses capítulo 2, nos versos 14 e 15, Paulo escreveu: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Vejam, é o que nós estávamos falando. Estamos vivendo num mundo depravado, um mundo perverso, um mundo mau, um mundo em que as pessoas perderam a moral, perderam o respeito pelas outras pessoas, e é nesse mundo que nós estamos vivendo. E é nesse mundo de pecado, nessa escuridão que está o mundo, escuridão moral, escuridão espiritual, é que nós precisamos brilhar. E então, o Moisés, quando escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, em Deuteronômio 4, verso 6, ele escreveu que assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes estatutos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Nós, através do nosso testemunho, precisamos deixar que as pessoas vejam que nós somos sábios, somos inteligentes. Por quê? Porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou e nós aceitamos o chamado e nós estamos caminhando com Jesus no nosso dia a dia e as pessoas então observam e veem que nós somos diferentes das outras pessoas que não têm Jesus em sua vida. Elas veem que nós respeitamos os outros,
as pessoas veem que nós agimos corretamente, nós somos sinceros, nós somos honestos, nós tratamos bem o nosso semelhante. Tudo isso é a luz que brilha através do nosso testemunho. E então Jesus, lá em João 8,12, ele disse que ele é a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí, no capítulo 5 de Mateus, no verso 14, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Mas como é ser essa luz? Somente se nós tivermos comunhão profunda com Jesus, nós seremos luzes onde quer que nós estivermos. Se nós não temos comunhão com Jesus, se nós não estudamos a Bíblia, se nós não oramos, se nós não testemunhamos as pessoas que estão próximas a nós, então nós não poderemos ser luz. Mas se buscarmos a comunhão com Jesus, nós faremos com que a nossa luz estará brilhando onde quer que nós estivermos. Nós precisamos deixar que aquilo que Deus quer efetuar em nós possa se desenvolver. Quando nós lemos aqui em Filipenses no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, nos versos 12 e 13, Paulo escreveu: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então, Paulo elogiando os filipenses, que quando Paulo estava com eles, os filipenses seguiam as instruções que Paulo dava. E agora, Paulo estava longe, estava em Roma, estava preso. Ele disse para os filipenses: agora que eu estou longe, é mais importante ainda que vocês sigam as instruções que eu dei a vocês. E ele diz assim que nós deveremos trabalhar com afinco a salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. E como é que nós vamos trabalhar a nossa salvação? É buscando a presença de Jesus em nossa vida. É seguindo o exemplo que Jesus nos deixou, sendo misericordioso, sendo bondoso, sendo atencioso para com as pessoas, não fazendo acepção de pessoas. Assim nós vamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Nós já fomos salvos pela graça de Jesus, no sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Nós fomos salvos quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Agora, no nosso dia a dia, nós precisamos desenvolver essa salvação, sendo luz para as pessoas onde quer que nós estivermos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, nos versos 23 e 24, Paulo escreveu: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas ele, Jesus, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Paulo está dizendo aqui que nós pecamos, todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Jesus, através do seu sacrifício, através da sua graça, nos declara justos quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Também em Romanos capítulo 5, no verso 8, Paulo escreveu: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Vejam, o grande amor de Deus por cada ser humano. Nós estávamos separados de Deus. O pecado causa inimizade entre nós e Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas a partir do momento em que aceitamos a Jesus em nossa vida, então Paulo diz aqui que nós agora nos tornamos amigos de Deus quando Jesus morreu, e aí nós somos salvos pela graça de Jesus. Também em Efésios capítulo 2, nos versos 8 a 10, ainda lemos o que Paulo escreveu:
Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, esta passagem, Efésios 2, versos 8 e 9 principalmente, é uma passagem bem conhecida de todos nós, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente, é uma dádiva que Deus nos dá. E outra, Paulo diz que não é por méritos nossos, não é uma recompensa porque nós praticamos boas obras para que ninguém venha se orgulhar. Então, ninguém vai ser salvo porque fez isso ou fez aquilo. Nós fazemos essas coisas boas porque o Espírito Santo é que habita em nós e que nos ajuda a realizar essas coisas, é que faz por nós. Agora, a salvação, ela é pela graça, não é por obras, não é por méritos nossos. A salvação, portanto, é obra de Deus. Nós não temos nenhum crédito pela salvação. Nenhum crédito é atribuído a nós, apenas aceitamos, é um dom, é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá. Então, quando nós ganhamos um presente, o que nós temos que fazer? Aceitar esse presente. Então, Deus, Ele nos salvou e nos salva através da morte de Jesus, e até o fim, nós sabemos que este presente está disponível para todos aqueles que ouvirem a voz do Espírito Santo falando e convencendo do pecado, para que a pessoa se arrependa e aceite a Jesus. Então, até mesmo a fé, para nós crermos no dom de Jesus, na morte dele, até mesmo a fé é um dom. Vejam, não somente a salvação é um dom, mas também a fé. É um presente que Deus nos dá. E nós então recebemos este presente através do Espírito Santo que atua em nós. Então, dessa maneira, nós desenvolvemos aquilo que Deus efetua em nosso interior. Como nós lemos agora há pouco para vocês, em Filipenses 2, verso 12, com temor e tremor deveremos desenvolver a nossa salvação, buscando a presença de Jesus cada dia em nossa vida, ter comunhão com Ele, não é somente ler uma passagem bíblica ou fazer uma oração rápida, é nós termos tempo ali para refletirmos naquilo que nós estamos lendo e pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e nos dê entendimento daquilo que nós estamos estudando. Nós, portanto, somos luz do mundo, mas para que esta luz possa brilhar, nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, buscando a presença de Jesus dia após dia em nossa vida, em todos os momentos. O nosso pensamento precisa estar voltado para as coisas lá do alto, não nas coisas terrenas. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos as atividades do dia a dia, mas o nosso pensamento deve estar nas coisas eternas que Jesus está preparando para cada um de nós. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco estudando a Bíblia hoje. Retornaremos amanhã, dando sequência ao estudo desta semana, e pedimos que o Espírito Santo trabalhe em nossa mente e que possamos estar com os nossos pensamentos voltados para as coisas espirituais, e assim nós teremos um bom dia.